teus braços e canta a última esperança, esperança divina de amar. Aramis, o inesquecível mosqueteiro curitibano. Se todos fossem iguais. Texto de Célio Heitor Guimarães. Que maravilha viver. O sempre ativo e dinâmico Vassili Stuparik, guardião da memória do rádio e da TV do Paraná, andou procurando. Queria alguma coisa sobre Aramis Milache, escrita por ele mesmo. Não encontrou, apesar do esforço. E não encontraria mesmo, porque, até onde se sabe, o bom Aramis nunca escreveu nada sobre si. Se escreveu, guardou bem guardado, ou apenas a companheira Marilena e o filho Francisco leram. Aramis Milache sempre manteve grande reserva sobre as coisas pessoais. Nunca concedeu entrevista. Havia, é certo, prometido uma para o projeto do ex-Bamerindos sobre a memória histórica do Paraná, mas morreu antes de cumprir o prometido. Não obstante, Aramis foi o grande repórter cronista de Curitiba e do Paraná. Tudo o que acontecia na cidade e no estado tinha presença certa em sua coluna tabloide do jornal O Estado do Paraná, mantida regularmente por ele até a sua morte prematura e lamentável em 1992, aos 49 anos e um dia de idade. Aramis era um dínamo. Polêmico, tinha uma memória extraordinária e verdadeira obsessão pela informação correta. Ao assentar-se diante da sua surrada Olivetti, parecia tomado por uma força superior. Metralhava o teclado com a fúria de um guerreiro e dali só arredava a pé com o dever cumprido. Sua produção diária era assustadora e apavorava os secretários de redação. Cada lauda era composta de 30 linhas. Aramis escrevia 50, 60 linhas na mesma lauda. E queria tudo publicado. Seus assuntos favoritos eram gente e cultura, com destaque especial para o cinema, a música popular brasileira e os quadrinhos. Se preciso, usava pseudônimos, entre eles o J. Lira de Moraes, J. de João Gilberto, Lira de Carlinhos Lira e Moraes, claro, de Vinícius. Aramis nasceu em Curitiba nos idos de 1943, mas passou a infância toda e parte da adolescência em São José dos Pinhais. Aos 14 anos, voltou para Curitiba, sozinho. Foi morar com o padrinho, por pouco tempo. 2 anos depois, já estava em O Estado do Paraná. Era magricela de doer. Alimentava-se mal. Um sanduíche na hora do almoço, outro na hora do jantar. Renato Chaitza, colega de redação, condoeu-se da situação e bolou uma solução. Aramis assumiria uma coluna gastronômica no hoje extinto jornal Correio do Paraná, então do hábito Aref Kudri. Foi assim que Aramis passou a escrever sobre restaurantes com o pseudônimo de Napoleão, contaria Renatinho algum tempo depois. E foi assim também que engordou
e ganhou a corpulência que o incomodaria a vida toda. Almoçava umas 3 vezes por dia, jantava 4. Mas não era gula. Era apenas a necessidade de informar-se sobre a qualidade dos cardápios. Em seguida, Aramis foi com Scheitzer para a última hora, onde eu o conheci e me tornei seu amigo. Lá ele passou a escrever a coluna Luzes da Cidade, com Mauro Tizianelli, que fazia a cobertura social dos clubes suburbanos. Nem por isso deixou de ser indiciado em um dos muitos inquéritos policiais militares, os tristes IPMs, quando do golpe de 1964. Como eu fazia crônica social de bairros, acho que pensaram que eu era da esquerda festiva. Comentaria com humor depois de passada a tempestade. Voltou então para o Estado. E na velha redação da rua Barão do Rio Branco, ou nas modernas instalações do Alto da Vista Alegre, continuou no mesmo ritmo. Registrou o amigo Renato Scheitzer. Lá vinha ele com o jeito de andar que nunca perdeu. Passos curtos e apressados, cabeça baixa, caminhando concentrado. O pensamento sempre divagando sobre as informações que iria redigir, cavocadas nos bolsos atulhados de papéis. Mas os papéis não estavam apenas nos bolsos de Aramis. Ele trazia também pilhas de jornais, revistas e recortes embaixo do braço. E, esbaforido, abria a sua mesa na redação, daquela do tipo sanfona, que tinha embutido embaixo da tampa uma velha e pesada máquina de escrever Olivetti, de ferro. Aí, disparava a escrever sem parar, apenas abocanhando de vez em quando um naco de sanduíche de mortadela que mandava comprar no bar da esquina. Aramis era um batalhador obsessivo. Olha, o Aramis Bilache foi um gigante da produção jornalística. Carlos Alberto Pessoa, o Nego Pessoa. O que ele fazia era algo inacreditável. Qualquer pessoa normal que olhe o que o Aramis fazia diariamente cansa só de olhar. E ele fazia aquilo literalmente sozinho. Fazia uma coluna de cima a baixo, aliás, uma não, 2,5 colunas diárias de cima a baixo. Aquilo devia dar umas 10 laudas, fora páginas e páginas sobre teatro, sobre música, sobre cinema e tal. Além disso, Aramis ainda tem um acervo de entrevistas que ele realizou no seu estúdio, que está de casa onde eu moro. Enfim, ele tem um material excepcional, em tamanho e em quantidade de qualidade. Eu acho que todos os cantores, músicos, intelectuais que passaram por Curitiba enquanto ele viveu e foram entrevistados por ele. E é de uma generosidade inigualada. Não me lembro ninguém que tenha dado tanta chá para tantas pessoas quanto ele nas suas colunas e páginas especiais. Aramis merece uma estátua como jornalista e trabalhador. Foi um gigante, mesmo sem nenhum favor. Foi literalmente um gigante da produção jornalística que ele produzia. Gostava muito, ele era realmente um jornalista, né? Gostava daquilo, do registro, era um repórter, estava permanentemente atento, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, ele anotava, perguntava, entrevistava, inquiria, reportava. E eu acredito que precisávamos fazer mais de uma
justiça em memória desse gigante da produção jornalística cultural de Curitiba. Além do tabloide de O Estado, onde aos domingos enchia uma página inteira com notícias e comentários sobre gente, cinema, quadrinhos, música popular e acontecimentos da cidade, escrevia para as revistas Panorama, Manchete e todas as demais publicações que lhe oferecessem espaço. Colaborou também com TV-programas, Curitiba Shopping, Guia Tour e programas que eu editava com Luiz Renato Rivas. Renatinho Scheitzer estranhava. Pô, Aramis, você trabalha em excesso? Qualquer órgão de comunicação impressa, lá está você. Isso eu já decidi faz 10 anos, respondeu-lhe ele. Ocupo qualquer espaço de comunicação que Deus me abrir. Normalmente, não ganhava nada com isso. Queria mesmo era marcar presença, comunicar e desfilar o seu talento. E não foi apenas em um órgão de comunicação impressa. Aramis esteve presente também na comunicação sonora. Durante algum tempo, produziu programas musicais na velha difusora Ouro Verde de Didi Bétega. No ano de 1975, Jair Brito, que assumiria a direção artística da emissora, achou que estava na hora de prestigiar quem não gostava de futebol. Na época, todos os prefixos de rádio de Curitiba dedicavam o domingo às transmissões esportivas. Jair decidiu que na Ouro Verde seria diferente e criou o Domingo Sem Futebol, que durava a tarde inteira e era composto de música, curiosidades musicais e entrevistas com compositores, cantores, cantoras e astros do cinema. E chamou Aramis Milach para escrevê-lo. Foi então que Aramis pôs em ação o seu imenso arquivo, sua enorme coleção de livros e LPs sobre MPB, jazz e trilhas sonoras de filmes e o seu precioso acervo de gravações em fitas feitas pessoalmente com gente do cinema, do teatro e com os maiores nomes da música nacional e internacional, capitaneados por Vinícius de Moraes, o seu grande ídolo. O programa durou 5 anos no ar, com um absoluto sucesso de audiência. Quando Jaime Lerner assumiu a prefeitura da capital, convocou Aramis. Da assessoria de imprensa e relações públicas do município, ele chegou à Fundação Cultural de Curitiba, da qual foi um dos fundadores em 1973 e o seu primeiro diretor executivo. Inaugurou o Teatro Paiol e adivinhe quem Aramis convidou para a festa de inauguração? Um trio inesquecível: Vinícius, Toquinho e Clara Nunes. Trouxe também a Curitiba no final de 1973 a Exposição Internacional das Histórias em Quadrinhos, inaugurada em 1970 no Museu de Arte de São Paulo. Aliás, não será exagero dizer que foi Aramis Milach que apresentou Jaime Lerner aos curitibanos. Relembra Haroldo Murat, que nos anos 60 ajudava Dino Almeida na produção do programa Dreher Convida, na antiga TV Paraná, Canal 6. Aramis apareceu lá com Jaime. Aqui está um amigo meu, arquiteto, recém-chegado da França, apresentou-nos. Creio que foi a primeira entrevista de Lerner na televisão. Nascia ali uma estrela de fulgor inquestionável
pelas mãos de Aramis Milache. Disso sou testemunha, garante Murat. Eu conheci o jornalista Aramis Milache quando ele era ainda um adolescente. Hélio de Freitas Puglielli. E nessa condição chegou à redação do jornal Estado do Paraná, aonde se iniciou no jornalismo, sem, evidentemente, prévios estudos universitários. Mas o Aramis era uma vocação irresistível. Foi meu colega durante muitos anos nesse jornal, Estado do Paraná, onde trabalhávamos, e ele se destacou não só pelo seu talento jornalístico, mas também pela sua capacidade de trabalho. Era o que nós chamávamos de um verdadeiro pé de boi, alguém que tinha condições de, se preciso fosse, ficar 12 horas ou mais trabalhando para levar avante a sua tarefa jornalística da maneira que ele considerava melhor, porque ele não se satisfazia com pouco, não era, digamos, uma espécie de burocrata da redação que cumpria aquilo que lhe tinha sido atribuído e depois se liberava e ia embora. Aramis não, ele só faltava, digamos, morar no jornal. Só não morava no jornal porque era um repórter sedento de novas informações e ele executava várias tarefas externas, muito mais do que ele era atribuído, exatamente por causa da sua fascinação pela música popular. Ele chegou a ter um acervo dos mais preciosos em termos nacionais, travou contato com os principais personagens da nossa música popular e era respeitadíssimo nesse campo, além da sua coluna diária no jornal Estado do Paraná, onde todos os assuntos tinham guarida e sempre com aquele sabor da novidade, aquele sabor do ineditismo que poucos jornalistas hoje em dia conseguem, já que o nosso jornalismo contemporâneo é mais pasteurizado, mais industrializado. Enfim, Aramis, uma rara personalidade da nossa imprensa, e para quem o conheceu pessoalmente como eu, é alguém realmente inesquecível. Havia algum tempo que Aramis vinha driblando a morte. O coração o andava incomodando e já o levara a algumas internações. Em todas elas, carregou a tiracola sua velha Olivete. Chegou a pagar uma enfermeira para segurar a máquina na cama do hospital enquanto ele escrevia. Quero morrer escrevendo, costumava dizer. Na manhã da segunda-feira, 13 de julho de 1992, já em casa, colocou a lauda na máquina, datilografou a primeira linha e caiu sobre a inseparável companheira de trabalho. Seu desejo foi atendido. O triste é que até hoje, Aramis Milache, que tanto fez por Curitiba, pela gente e pela cultura curitibanas e paranaenses, ainda não recebeu do poder público a homenagem que tanto merece. Nenhuma rua, nenhum logradouro, nenhum monumento, nenhum edifício, nenhum auditório recebeu, que se saiba, o nome dele. Apenas no Festival Internacional de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi instituído pela imprensa em 1992 o troféu Aramis Milache, em reconhecimento ao seu trabalho em favor do cinema. E foi só. Não ligue, bom Aramis.
Seus amigos que lhe queriam bem lembrarão sempre de você com saudade e choram até hoje a sua ausência. Nós vamos pelas rotas do Brasil, nós somos os 4 mosqueteiros musicais, cantamos com empenho varonil, pras velhinhas, coroas e mocinhas virginais. Nós somos Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan, levamos uma vida bem feliz e folgazã. Os 4 mosqueteiros musicais, azeitona, putinho, toquinho, e o Vinícius, e o Vinícius, e o Vinícius de Moraes. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Aramis Milach, estas palmas são para você. Se todos fossem do mundo iguais a você.